Pessoal, olha, eu tô aqui em Brasília, eu vou visitar o batalhão da Guarda Presidencial, vou conversar com o Coronel Fernandes, ele vai mostrar tudo pra gente como funciona a segurança do presidente da República. Vamos lá? Tudo bem, Coronel? Olá, Gabriele, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao batalhão da Guarda Presidencial, o batalhão Duque de Caxias. Posso entrar? Com certeza, vamos conhecer o nosso batalhão. Gabi, contar para você um pouquinho da nossa história, do nosso batalhão, aproveitando aqui da nossa galeria dos nossos eternos comandantes. O nosso batalhão, ele tem quase 200 anos, Então a origem dele está ligada junto com o movimento da independência, Então ele foi criado por Dom Pedro I em 18 de janeiro de 1823, por meio de um decreto. Então, na verdade, logo após a proclamação da independência em 22, numa atividade já em outubro, no aniversário de Dom Pedro, em Campos de Santana, houve uma grande parada militar, e naquele momento ele constituiu um grupamento, formado por 800 militares, em torno de 800 militares, onde ele selecionou esse pessoal, que era leal à coroa, pelo seu caráter, pelo seu profissionalismo, ele constituiu esse grupo, que eram aquele que ele julgava os mais capazes à época. E, efetivamente, por meio do decreto, como eu falei, em janeiro de 23, ele formalizou isso, criando o Batalhão do Imperador. Esse batalhão, além de fazer a guarda do Imperador, também tinha a missão de ajudá-lo na consolidação da independência. Tanto que o batismo de fogo do batalhão já foi na província da Bahia, na pacificação da província da Bahia. Como eu falei, o batalhão, os primeiros comandantes do batalhão, são tios do Caxias, que é o patrão do Exército. Então, é uma curiosidade, Então, os dois comandantes iniciais são tios de Caxias. Caxias era aspirante, estava iniciando a vida dele na carreira militar e terminou como subcomandante desse batalhão. O batalhão ele foi até 1831. Então, em 1831, houve a abdicação de Dom Pedro. Então, quando ele abdicou, a essência do batalhão, que era guardar a pessoa do imperador, se perdeu. Então, o batalhão perdeu essa designação. E já na era Vargas, em 1933, já na década de 30, o Vargas sentiu a necessidade de ter também uma guarda para fazer a segurança do chefe de Estado. Então, ele recriou, criou uma organização que foi o Batalhão de Guardas, e nesse decreto de criação do Batalhão de Guardas, ele colocou que esse batalhão teria que seguir as tradições da infantaria brasileira do Batalhão do Imperador, do então Batalhão do Imperador. E o Batalhão de Guarda permaneceu na capital federal, no Rio de Janeiro, até o final ali melhor dizendo, o início da década de 60. 1960. Isso. Foram quantos? 1, 2, São 3. 14. 14. 14 comandantes que passaram em períodos distintos, Alguns 2 anos, alguns 6 anos de Por quê? comando. Por que essa alternância de tempo? De tempo? Isso aí muito em razão da necessidade da época. Hoje, atualmente, normalmente um comandante hoje ele fica 2 anos, podendo ficar até 3 anos. Isso é o normal hoje. Mas a época era muito de acordo com os interesses, o momento que estava acontecendo também. Então tinha essa pequena variação. Quem marcou mais a história de todos esses? De todos, os que marcaram mais a história realmente são os 2 primeiros, que pelo fato de serem tios de Caxias, a época, a consolidação da independência, então realmente marcantes. Temos já aqui depois, nós temos aqui o general Meira Matos, que é um geopolítico brasileiro reconhecido, autor de vários livros também, foi comandante aqui do nosso batalhão. Então, cada qual, a sua época, o seu momento, deixou aqui registrado a sua história e ajudou na construção? Na construção do nosso batalhão. Então, aí que está a riqueza do nosso batalhão. Realmente
é a história, e ele sempre participou, teve muito ligado com a história do Brasil. Isso é outra coisa muito bacana. Né? E você pode me mostrar como é o batalhão, o que tem por aqui, como é que é a rotina de vocês? Quem são esses homens e mulheres que atuam aqui? Aliás, tem mulheres que atuam aqui? Temos mulheres sim. Vamos lá? Vamos ter a oportunidade de conhecer agora. Vamos lá, por favor. Me fala uma coisa, quantos homens, mulheres atuam aqui nesse batalhão? Hoje o batalhão está com efetivo aproximado de 1.800 militares. 1.800 somente aqui? Varia entre 1.800 e 2.000 ao ano, né? E como eles chegam aqui para trabalhar aqui? Como é que é a rotina deles? Quem são esses homens e mulheres que servem, né, aqui? O batalhão tem uma história muito peculiar, né? Que quando o início dele aqui em Brasília, muitos dos militares, Brasília não tinha o efetivo necessário para compor os quadros do batalhão. Então, muitos vinham de regiões como São Paulo, sua terra, Paraná, Santa Catarina, até que são conhecidos como Catarinas. Hoje, né, Brasília atende já a nossa necessidade em termos de pessoal, de efetivo. Então, anualmente, né, no início do ano, há a seleção, né, desses jovens que incorporam no início de março. E são jovens, então, que atuam especificamente aqui. Tem uma faixa etária ou não? Tem. O nosso público maior, nosso efetivo maior aí, é de 18 a 24 anos aí, nessa faixa. Né? E por quê? É porque, normalmente, o serviço militar obrigatório, entra com 18 anos, né, o início do serviço militar, 18 anos, podendo ficar até 8. Né? Então, por isso que essa faixa que é a faixa maior aí, dos 18 aos 24, 25 anos. E você falou 1.800, né? 1.800. E quantas mulheres? Mulheres, atualmente nós estamos com 5 mulheres, se não me engano, não é isso? 5 mulheres. Só 5 mulheres? 5 mulheres. Mas há poucos dias atrás nós tínhamos 70 mulheres aqui, que eram médicas, dentistas, veterinárias, que estavam fazendo aqui o curso, um estágio aqui de adaptação ao serviço militar conosco. Por isso que eu falei, nosso efetivo é um pouco flutuante. Agora, fixa realmente aqui, nós temos mulheres na nossa formação sanitária, na área de saúde, e temos mulheres aqui nas nossas bandas, onde você vai ter a oportunidade de conhecê-las. Só para mandar. Vamos lá? E qual a diferença desse batalhão para os outros batalhões? Aqui é o batalhão da Guarda Presidencial, né? Ou seja, isso. Entra presidente e sai presidente, a missão de vocês continua a mesma. Continua a mesma. A mesma. É garantir a segurança das nossas instalações presidenciais, que são os 4 palácios. Né? São 4 palácios. 4 palácios. Alvorada, Planalto, a residência do Torto e o Jaburu. São os 4 palácios que nós guardamos juntamente com a RCG, com o primeiro RCG. É um sistema de rodízio. Né? Então, 6 meses eu fico com 2 palácios. Atualmente nós estamos guarnecendo. Você não comanda os 4? Então. Não. Eu atualmente estou guarnecendo 2 palácios, que é o do Alvorada e a Granja do Torto. Né? E agora, semana que vem, nós vamos alternar. Eu vou assumir o Planalto e o Jaburu. E de quanto em quanto tempo é feito esse rodízio? 6 meses. A cada 6 meses nós fazemos substituição. E o que um militar precisa ter para servir aqui? Quais são as qualidades, né? Qual que é o perfil desse militar? Disciplina é o que a gente acho que é a característica principal, né, que a gente o jovem, disciplina, entusiasmo, o vigor físico também são qualidades que a gente vai estar trabalhando aqui ao longo da formação dele. E as meninas? As meninas, elas são muito da área técnica, né? Então são músicas, né? São temporárias, são músicas. Nós temos de carreira, nós temos da parte de saúde, que são enfermeiras, médicas, dentistas da área de saúde. E nós temos 2, né, que foram mamães agora, que estão afastadas, que é uma veterinária e uma advogada. Esse aqui é o nosso ônibus de choque, que transporta a nossa tropa de choque. É constituído somente de pessoal do efetivo profissional, né, pessoal qualificado para atividades de garantia da lei e da ordem, né, preservação da ordem pública. Né? Então, eles são preparados especialmente? Tem um treinamento diferenciado? Tem um treinamento específico, né, exige muito, né, fisicamente, psicologicamente. Quando você fala fisicamente, psicologicamente? Como você pode ver, né, o material que eles carregam, né, então, nesse calor, então eles aqui estão prontos para suportar qualquer
adversidade, sol, chuva, calor, frio, são treinados fome, guerra. sono, são treinados para a guerra. Você quer dispersar a multidão, você quer direcionar ela para um determinado local, né? Você quer proteger, você quer fechar um local. Então, para cada tipo de cenário que você visualiza, que você necessita, ele vai adotar uma formação específica, né? E tem um armamento específico, que é o AM-600, que a gente chama, né? É um lançador de granadas. Então ele tem a capacidade de lançar até a 100 metros ali agentes químicos, né? Granada de gás, né? Para dispersar uma turma, uma multidão, alguma coisa desse tipo. Aqui ele está só sinalizando, né? Para fim de exercício. Eles treinam todos os dias? Todos os dias, praticamente todos os dias. Está incluído, né? Tiro, exemplo aí que eu falei, né? Agora o lançar granada, né? Com o lançador de granada. Quando ele vai lançar, ele tem que analisar o vento, direção, a distância. Então, e aí com isso ele tem que praticar isso, né? Praticar para que seja algo natural, né? Essa formação em cunha. Quantas formações existem, mais ou menos? Tem em linha, em cunha, guarda baixa, guarda alto. São várias formações. Onde seria empregado esse tipo de ação? Em qual situação, por exemplo, aqui no Brasil? Em qualquer situação onde a ordem pública exige aí o emprego da força, né? No nosso caso aqui, a nossa missão é guarnecer, né, o patrimônio público, né? Então, no caso nosso, como eu falei, é a guarda dos nossos palácios, né? Bom, agora eu vou conversar com o primeiro tenente, o França, que comanda o 4º pelotão da companhia de choque, não é isso? São quantos meninos aqui, né? Quantos soldados? A gente está compondo com 30 militares. 30 militares. Esse nosso pelotão tem 30 militares. E o que eles fazem? Para que eles são preparados? Como é a rotina deles? Eles são preparados para operação de controle de distúrbio. Então tudo que envolva ali, que a gente tem que atuar, propriamente dito, com alguma manifestação, eles estão preparados para isso. Isso envolve vários tipos de operações, treinamentos, formações, de modo que a gente possa chegar no momento e conseguir atuar nas diversas situações, seja no Palácio do Planalto ou seja em alguma outra atividade que a gente receber a ordem. Durante o dia eles fazem esses treinamentos de OCD, operação de controle de distúrbio, né? De PBCE. O que é isso? Operação de controle de distúrbio? É justamente essa operação que envolve a gente ir para uma determinada situação onde tem aglomerações e pode estar ocasionando aí um prejuízo à nossa imagem e à imagem do Brasil como um todo. Eu vi também que eles soltam como se fosse uma granada, né? Isso. O que é aquilo? Aquilo lá, na situação, serve para afastar a turba. Turba são aqueles cidadãos ali que estão se manifestando de uma maneira agressiva, então a gente utiliza desses meios não letais, né, para dar uma dispersão e fazer com que a aglomeração se disperse. Só com barulho? Só na situação real não, na situação real a gente pode utilizar de meios como gás lacrimogêneo e disparo com borracha. E como eles são treinados para lidar com o gás lacrimogênio, né? Porque se ele consegue dispersar a multidão, ele também faz algum tipo de efeito com os militares. Dentro do Exército a gente tem algumas fases onde contempla esse tipo de situação, onde a gente faz treinamentos específicos com a tropa, justamente com esse tipo de meio, para quando uma situação real acontecer, eles já estejam preparados. Muito interessante. Coronel, agora o que o senhor vai mostrar para a gente? Agora você vai conhecer um pouquinho do nosso pelotão de ordem unida, sem comando. O que é pelotão de ordem unida sem comando? No caso aqui, esse pelotão de ordem unida sem comando é um pelotão que faz demonstrações, né, para os mais variados públicos, né? Fazem parte também do cerimonial militar que atende a presidência da República, o comando do Exército. Então são acostumados a recepcionarem chefes de estados, comandantes de forças de outros exércitos em visita oficial ao nosso país. E agora você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho desse pelotão. Quero ver.
Olha, vocês estão vendo aqui, eu estou com um Mauser, tá? Aqui na minha mão. Eu vou conversar com o Tenente Pedroso, ele que comanda aqui esse pelotão, que inclusive tem os ases que ele vai explicar pra gente o que é. Boa tarde, sou o Tenente Pedroso, comandante do 1º Pelotão. Nós somos o pelotão de ordem unida sem comando do Batalhão da Guarda Presidencial, cuja nossa finalidade é ser a vitrine não só do batalhão quanto do Exército Brasileiro, nacionalidades civis e militares que envolvam o cerimonial do BGP. O pelotão de ordem unida sem comando ele é composto por militares selecionados dentre o grande rol do batalhão e do pequeno rol da companhia de cerimoniais, entre os mais capacitados, os mais dispostos e com capacidades e atributos afetivos como tranquilidade, capacidade de aprendizado e cognição também motora. E agora eu quero saber se você também sabe manusear aqui o Mauser. Eu vi os meninos e você estava ali no comando, você sabe? Não com tanta excelência, porém desenrola. Eu quero ver então. Olha, vocês viram um trechinho da banda marcial e eu vou conversar agora com o subtenente Antônio Carlos, ele que é o regente da banda, que é a banda do Exército, que inclusive é nova, foi criada em 2017, correto? Correto. Conta um pouquinho pra gente da história da banda, como vocês escolhem, né, as músicas, como é que vocês descobrem as habilidades deles. Eu vi que tem vários tipos de instrumentos diferentes. Isso. A banda marcial, na realidade, tudo que é criado aqui é com parceria, todos participam, então a gente lança a ideia, o instrumentista, cada instrumento tem uma peculiaridade. A tuba que é maior, o trompete que é menor, então cada um tem uma limitação para fazer certos movimentos. Então é no grupo que a gente decide o que é que vai ser feito. Primeira coisa, a gente prepara a música. Depois é que vai vir o que vai fazer com essa música. Como você escolhe a música? Como é que fica definido, né, a playlist? Uma boa parte do nosso repertório é direcionado para a banda marcial realmente. São aqueles repertórios de banda marcial, são músicas festivas, né? Mas nós, ao longo da história da banda marcial, nós vimos a necessidade de tocar músicas brasileiras, né? Algumas músicas brasileiras, populares, igual as gaitas. Com as gaitas nós fazemos o maracatu, o baião. Agora nós tocamos o samba, né? Que foi Aquarela do Brasil. Fizemos também o Olodum, Amor Perfeito. Então veio essa necessidade, que aí a gente pode explorar mais a coreografia. E essa coreografia ela é desenvolvida no dia a dia. Vai vindo uma ideia, outra, e a gente vai incorporando até formar toda aquela música. Coronel, aqui já é uma área mais operacional, né? Isso. Aqui agora, nesse momento, a gente está tendo instrução com o nosso curso de formação de cabos. Então, são os soldados que se apresentaram voluntários para realizar esse curso, né? Então, na linha hierárquica, é o primeiro degrau, né? Logo após soldado, é o cabo. Então, eles estão realizando esse curso, duração aí um pouquinho mais de 2 meses de curso. Todo dia? Né? Todo dia. Eles ficam em alojamento aqui dentro? Não, eles cumprem o horário do expediente até umas 18 horas ali, tendo instrução, e são liberados. Mas tem exercício no terreno, onde eles vão ficar 24 horas no terreno, né? Por exemplo, aqui, o que acontece aqui? Então, aqui é uma instrução prática que eles estão tendo, de armamento, né? Que é o armamento utilizado em operações de garantia da lei da ordem, no caso é o AM600, que é um lançador, né? Lançador de granada, de elastômero. Né? Então eles vão estar agora realizando a instrução prática, né, desse material. Então
aqui é a seção de cães de guerra. Eu vou conversar com o Cabo Ellerson. Como vocês podem ver, já tem até um dog aqui. Como é o nome desse cachorro? Essa é a Lana. É a Lana. Como é que vocês treinam esses cães? O que é um cão de guerra? Eles chegam pra gente com mais ou menos 3 meses, né? Desde o início, quando eles chegam, a gente já começa o trabalho. Qual é o trabalho inicial? Socialização. Os cães vão trabalhar em diversos locais, então eles têm que ser socializados com o ambiente. A gente ambienta os cães a tiro, barulho, a ambientes diferentes, onde tem veículos e pessoas, para que um dia, né, numa situação que ele precisa agir em um determinado lugar assim, isso não vai atrapalhar ele, porque ele já está familiarizado com o local. Quero ver, por favor. Inicialmente, eu pego a bolinha, coloco dentro da caixa, tá? Eu deixo que ele veja, eu colocando essa bolinha dentro da caixa, e ele vai procurar a bolinha. Assim que ele passar de caixa em caixa, ele vai ver que a bolinha está aqui e eu simplesmente premio ele com a bolinha. Depois eu adiciono a droga dentro da caixa com a bolinha. E ele vai sempre vir na caixa, ver a bolinha e também vai assimilar o odor da droga. E daí eu premio ele. Depois que o odor da droga já está fixo, eu tiro a bolinha e ele vai procurar somente o entorpecente. O odor da bolinha e o da droga é o mesmo, então ele vai saber que quando ele sentar aqui e ele sentir o odor da droga, ele recebe a bolinha, só que em vez de ser por baixo, ele vai receber por cima. A gente vai dar uma mostrada aqui para vocês verem melhor. E além da procura da bolinha, a caixa ajuda o cão a indicar o local exato. Os cães que a gente utiliza aqui é o pastor belga de Malinois, o pastor alemão, o Doberman e o labrador. São cães mais propícios ao trabalho. Não quer dizer que outro cão não pode desenvolver, mas esses cães têm uma aptidão melhor a realizar. A gente vai passar uma situação aqui muito comum no batalhão, né, que é na ronda noturna, em uma possível invasão. Em vez de utilizar o armamento letal, que seria a pistola, eu utilizo o cão para imobilizar essa pessoa, esse meliante. Tá? Ei! Parado aí, parado! Não sou nem não. Ai, meu braço! Ai, socorro! Conhecer um pouco do Batalhão da Guarda Presidencial. Pois é, ele foi criado em 1830, coordena a segurança dos presidentes da República. E olha, eu fico por aqui, mas amanhã eu vou até Formosa, no centro de lançamento de foguetes. Eu conto tudo pra vocês. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Tá bem aí na telinha do seu celular. Nós somos a guardiandanoticia.com, a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Até a próxima.